Imagine o seguinte, ó. Eu tenho uma função f dos reais nos reais positivos e não nulos. Essa função exponencial é toda função escrita na forma de potência, ó. A elevado a x. Às vezes você pode ter o seguinte, você pode ter um a vezes um b elevado a x, mas geralmente a gente explica mesmo só da forma a elevado a x. Existe uma condição. Qual é a condição? Para essa função ser exponencial, esse azinho aqui tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se o a for 1, 1 elevado a x, na verdade, vai ser uma função constante, né? Não é uma função exponencial. Se o a for negativo, aí você pega os valores negativos. Quando o x for positivo, um valor é positivo. Quando o x é par, o valor é positivo. Quando o x é ímpar, o valor é negativo. Então, não vai ser uma função exponencial, vai ser a função ping-pong. Vai ser um em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Aí não vai ter o gráfico do formato exponencial. Então, a gente garante isso. O a tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Quanto aos gráficos dessa função? Quando a gente trabalha isso com os alunos, quanto ao gráfico? Tem dois casos. O primeiro caso é essa base A ser um valor entre 0 e 1. Aí você vai ter o comportamento gráfico da função. Olha só. Eixo X, eixo Y. Se esse A for entre 0 e 1, turma, o gráfico vai ter esse formatozinho bem aqui, ó. Aí ele sempre vai cortar o eixo Y, ó. O eixo Y é o valor da função quando o x é 0. Se o x for 0, o número elevado a 0, isso quer dizer que vai ser 1, né? Vai ser 1. O que é que a gente pode caracterizar aqui com vocês nessa função? Vamos botar aqui as propriedades dessa função. Vamos para as propriedades. Essa função é uma função decrescente. Por que ela é decrescente? Porque se eu pegar dois pontos aqui dessa função, vou chamar esse pontinho de x1, vou ter aqui o y1. Vou chamar esse pontinho aqui de x2, esse valorzinho aqui é o y2. O que é que você observa aqui? Ó? Você observa isso. Por que ela é decrescente? É decrescente porque o x1 é menor do que x2 e o y1 é maior que o y2. Então, se isso está acontecendo, o gráfico da função ela vai ser decrescente. 2. Quando a gente fala o domínio da função, quem é o domínio da função exponencial? Não existe nada que impeça essa função de existir para os valores de x. Então, a gente simplesmente diz que o domínio da função é o conjunto dos números reais. 3. A imagem. Quem é a imagem dessa função? Pessoal, você vai observar o seguinte, só tem uma condição dessa função ser igual a zero. Só existe uma condição. Qual é ela? É que o a seja zero. Mas o a não pode ser zero. Então, isso quer dizer que essa função não vai ser igual a zero. Então, a imagem da função, a gente pode dizer que é y que pertence ao conjunto dos números reais, tal que y é maior do que zero. É lógico que eu estou trabalhando com a função do tipo a elevado a x, né? Se eu tiver aqui 2a elevado a x menos 1, aí já muda. Aí já vai mudar. Mas a forma a elevado a x, essa função vai admitir isso dessa maneira. 4. Vamos para o que a gente chama de equação exponencial. Equação exponencial. Pessoal, quando você tem a elevado a x1
igual a A elevado a x2, olha o que está acontecendo. Se as bases são iguais, para essas duas potências terem o mesmo valor, é necessário que os expoentes sejam iguais. O x1 seja igual ao x2. Então, toda vez que tiver a mesma base, eu posso dizer que os expoentes são iguais, numa igualdade de duas potências, né? Quando a gente trabalha com inequação, exponencial, o que a gente vai trabalhar aqui? Vamos pegar esses dois pontinhos aqui, ó. Eu tenho esse pontinho aqui que eu vou chamar de ponto A. Eu tenho esse pontinho que é o ponto B. Você observa que A é diferente de B. Mas aí, o que é que você está observando aqui, ó? Nessa função, você observa que o y1 é maior do que o y2. O que é que isso significa? Quem é o valor de y1? Se y é a elevado a x, é porque o a elevado a x1 é maior do que o a elevado a x2. O que é que isso significa? Se o a elevado a x1 é maior do que o a elevado a x2, agora você observa para os valores de x, ó. Se o y1, o valor de x é esse aqui. O y2, o valor é esse. No eixo x, o x1 é negativo e o x2 é positivo. Então, é lógico que o x1 é menor do que o x2. Em outras palavras, toda vez que você tem uma base em que ela tem um valor entre 0 e 1, você vai observar que numa inequação, as desigualdades se invertem. Elas vão inverter. Isso acontece porque a função é decrescente, e a função é decrescente quando a base é um valor entre 0 e 1. Agora vamos para o caso 2. Qual é o caso 2? Bem, o caso 2 é a base ser um valor maior do que 1. Se a base for um valor maior do que 1, vou pegar aqui o plano cartesiano. Aí o gráfico da minha função vai ter esse formato aqui. Aí, o que é que nós podemos destacar? Vamos para as propriedades aqui. Primeira propriedade, f é crescente. Por que é que eu digo isso para vocês? Vamos pegar aqui dois pontinhos, ó. Eu vou pegar o ponto de coordenada x1 e y1. E vou pegar o ponto de coordenada x2 e y2. Aí você observa que o x1 é menor do que o x2 e o y1 é menor do que o y2. Segunda propriedade, novamente é o domínio. Não muda. O domínio da função é o conjunto dos números reais. Terceira propriedade, a imagem. Também não muda. E a imagem da função é qualquer valor de y, desde que seja maior do que zero. Porque essa função só é zero se a base for zero. E a gente viu que a base não pode ser zero pela definição de função exponencial. Quarta propriedade é a equação exponencial. Bem, toda vez que você tiver o a elevado a x1 igual ao a elevado a x2, isso significa que o x1 também tem que ser igual ao x2. Porque se as bases são iguais, não importa se a base está entre 0 e 1 ou maior do que 1, uma igualdade de duas potências que têm a mesma base quer dizer que os dois expoentes vão ser iguais. Beleza, só falta essa daqui, então vou trazer para cá. Inequação exponencial. Ó, o y1, vocês observam que ele é menor do que o y2.
que é que isso significa? Que o a elevado a x1 é menor do que o a elevado a x2. O que é que isso significa? Que o x1 é menor do que o x2. Então, vocês vão observar que quando a base for maior do que 1, ó, o símbolo de desigualdade permanece, não muda, ó, não se altera. Permanece a mesma coisa. Então, esse vai ser a artimanha quando a gente for resolver as inequações exponenciais. Vocês vão ter que focar na base. Se a base for entre 0 e 1, tem como transformar em positiva. Tem que usar as artimanhas propriedade de potência. Mas se você está usando uma base entre 0 e 1, tem que lembrar que quando você passa da potência para o expoente, o símbolo da desigualdade vai inverter a posição. Alguma dúvida nisso aí ou está tranquilo por enquanto? 2 elevado a x mais 1. 2 elevado a x mais 2. 2 elevado a x mais 3. Tudo isso dividido por 2 elevado a 1 menos x. Bem, eu vou querer que isso daí seja 28. Qual é o valor de x para a gente resolver uma questão como essa? Vocês lembram quando eu disse para vocês, pessoal, olha só, ó, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Vamos colocar aqui, ó, o expoente que tem a potência que tem o menor expoente em evidência. Quem seria esse expoente? É 2 elevado a x mais 1. Se eu colocar ele em evidência, aí você vai observar que vai ficar 1, mais 2 elevado a x mais 2, dividido por 2 elevado a x mais 1, é aquela coisa, a soma transforma numa divisão. Aí eu vou ter que dividir 2 elevado a x mais 2, dividido por 2 elevado a x mais 1, isso aqui é 2 elevado a 1, né? 2 elevado a x mais 3, dividido por 2 elevado a x mais 1, é 2 elevado a 2. Pronto. Isso dividido por 2 elevado a 1 menos x tem que ser igual a 28. Divisão de potência de base 2. Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Se eu subtrair os expoentes, ó, vai ficar x mais 1 menos 1 mais x. X mais 1 menos 1 mais x. Vai ficar 2 elevado a 2x. Vezes 4, 6, 7. Isso aqui é igual a 28. O 7 passando para lá. Então, aí isso aqui vai ser igual a 4. Ó. Para 2 elevado a x ser igual a 4, é porque 2 elevado a x tem que ser igual a 2 elevado a 2. Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, é porque o x é 2. De 0,125 elevado a x igual a 64. Aí vocês vão ter que fazer aqui as decomposições, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa que 0,125. Bora transformar isso aqui em potência, né? Elevado a x sobre 3, ó. Isso é igual a 64. Só que 0,125 é a mesma coisa que 125 dividido por 1000, né? Elevado a x sobre 3 vai ser igual a 64. Se você pegar 125 sobre 1000, 125 por 125 dá 1. E 1000 dividido por 125 vai dar 8. Então, eu tenho aqui 1 sobre 8 elevado a x sobre 3
é igual a 64. Mas 1 sobre 8 e aqui 64, a gente vai ter que transformar isso para a mesma base. O que é que eu vou fazer? Inverte a base, fica 8, e o expoente muda de sinal. Isso vai ser igual a 64, transformando em potência de base 8, é 8 elevado a 2. Agora, como as bases são iguais, os expoentes também vão ser iguais, né? Então, isso quer dizer que o nosso x vai ser igual a menos 6. Esse tipo de questão, pessoal, é o tipo de questão que envolve o pulo do gato, né? Toda vez que vocês forem resolver uma questão como essa, você vai observar que eu tenho aqui uma soma de 3 potências de base diferentes. Então, você vai pegar, na maioria dos casos, e vai dividir por aquela potência que tem a maior base. 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 9 elevado a x. Então, qual é a manha aqui? Eu vou pegar e vou dividir tudo por 9 elevado a x. Aí você observa que vai ficar assim, ó. 4 elevado a x sobre 9 elevado a x, mais 6 elevado a x sobre 9 elevado a x. Isso aqui vai ser 9 elevado a x dividido por 9 elevado a x. O que é que nós temos? 4 elevado a x sobre 9 elevado a x, olha só, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, eu posso simplesmente fazer isso, ó. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 sobre 9 elevado a x. Mais 6 elevado a x sobre 9 elevado a x é 6 sobre 9 elevado a x. Igual 9 elevado a x, 9 elevado a x, isso aqui é 1. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Você vai ter 4 sobre 9. 4 sobre 9 é a mesma coisa que 2 sobre 3 ao quadrado, né? Só que isso aqui, ó, é elevado a x. Se eu dividir por 3 e se eu dividir por 3, divide por 3 e divide por 3, vai ficar 2 terços elevado a x. Isso aqui vai ser igual a 1. Aí, nós vamos fazer aqui uma conversão matemática. Eu vou dizer para vocês que 2 terços elevado a x, isso aqui é igual a y. Se isso vai ser y, aí você vai ter y ao quadrado mais y igual a 1. Uma equação polinomial do segundo grau. Quanto é que vai ser aqui o discriminante? O discriminante é 5, né? Então, y vai ser menos 1, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Então, y1 é raiz de 5 menos 1 sobre 2. O y2 é menos raiz de 5 menos 1 sobre 2. O que é que eu quero que vocês observem? Como 2 terços elevado a x é uma potência e o valor dele é o y, uma potência não vai ter valor negativo, né? Então, você descarta o y2, porque o y2 é negativo. Então, se ele é negativo, ele não vai servir para a nossa equação. Aí, terminando. Como 2 terços elevado a x é igual a raiz de 5 menos 1 dividido por 2, por definição de logaritmos, isso quer dizer que x vai ser o logaritmo da raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2 na base 2 terços. Eu vou desenvolver logo aqui, tá? M que multiplica, ó. 2 elevado a x menos 1 ao quadrado vai ficar o quadrado de 2 elevado a x
vai ser 2 elevado a 2x, né? Menos 2 vezes 2 elevado a x vezes 1. Mais 1. Aí menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a x é 2 elevado a 2x, conserva a base, somos expoentes. Mais 2 elevado a x mais 1 igual a 0. Beleza. Ele está querendo que essa equação admita pelo menos uma raiz real. Aí você vai usar o conceito do discriminante de uma função polinomial do segundo grau. Então, vamos converter essa função para uma função polinomial do segundo grau. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente dizendo que 2 elevado a x é igual a y. Se eu fizer essa substituição, aí você vai ter m que multiplica, ó, 2 elevado a 2x é y ao quadrado, menos 2y mais 1, menos y ao quadrado, mais y mais 1 igual a 0. Aí agora vamos fazer aí a simplificação, né? Para poder transformar na equação polinomial do segundo grau. Eu vou ter my ao quadrado menos y ao quadrado. Estou pegando esse cara aqui junto com esse. Se eu colocar o y ao quadrado em evidência, vai ficar m menos 1. Olha, menos 2m vezes y, menos 2m vezes y, mais y. Então, se eu botar o y em evidência, fica menos 2m mais 1. E aí, m vezes 1 dá m mais 1. Bom, equação polinomial do segundo grau. Eu quero que admita pelo menos uma raiz real. Para admitir pelo menos uma raiz real, é porque o delta pode ser maior ou igual a 0. Ele só não vai admitir raiz se o delta for negativo. Então, bora calcular. Ó. Quem é o delta? B ao quadrado, né? Menos 2m mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes m menos 1, vezes m mais 1. Pronto, isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Desenvolve isso aqui. Vai ficar 4m ao quadrado, menos 4m mais 1, menos 4 que multiplica m ao quadrado menos 1. Olha só. 4m ao quadrado, menos 4m mais 1, menos 4m ao quadrado mais 4, maior ou igual a 0. Método para pouco, pessoal. Ó, 4m2 com menos 4m2. Isso quer dizer que menos 4m mais 5 é maior ou igual a 0. Menos 4m é maior ou igual a menos 5. Se a gente multiplicar por menos 1, o 4m vai ser menor ou igual a 5, né? Inverte. Então, m menor ou igual a 5 sobre 4. Se o m for menor ou igual a 5 sobre 4, a gente garante que admite pelo menos uma raiz real. E, novamente, a gente vai ter uma soma de potências, né? Então, qual a ideia aqui? É você colocar a potência com o menor expoente em evidência. Fica fácil de ver que é 3 elevado a x ao quadrado. Se a gente colocar ele em evidência, 3 elevado a x ao quadrado dividido por 3 elevado a x ao quadrado é 1. Mais aí 5... que multiplica, ó, 3 elevado a x ao quadrado mais 1, dividido por 3 elevado a x ao quadrado, vai ser 3 elevado a 1. Mais
2 vezes 3 elevado a x ao quadrado mais 2, dividido por 3 elevado a x ao quadrado, é 3 elevado a 2. Menos 4 vezes 3 elevado a x ao quadrado mais 3, dividido por 3 elevado a x ao quadrado, é 3 elevado a 3. Mais 3 elevado a x ao quadrado mais 4, dividido por 3 elevado a x ao quadrado, é 3 elevado a 4. Aí a gente quer que isso aqui seja menor que 63. Então, 3 elevado a x ao quadrado que multiplica. Agora, ó, bora fazer essa conta aqui. Vou começar de trás. 1 somado com 15 dá 16. Aí aqui dá 18. 16 somado com 18 dá 34. 34 menos 4 vezes 27. 27 vezes 4 dá 108. 34 menos 108 dá menos 74. Menos 74 mais 81 dá 9. Isso aqui é menor que 63. Então, o que é que a gente está ganhando aqui, ó? 3 elevado a x ao quadrado tem que ser menor que 63 dividido por 9. 63 dividido por 9 dá 7. Vamos conferir aqui se eu fiz essa conta certa. 1 somado com 15 dá 16. 16 mais 18 dá 34. 34 menos 108 dá menos 74. Menos 74 mais 81 não é 9, é 7, né? É isso. 63 dividido por 7 dá 9. 3 elevado a x ao quadrado tem que ser menor que 3 elevado a 2. Ok? Então, x elevado ao quadrado é menor do que 2. Aí a gente, ó, vamos ter o cuidado. X ao quadrado menor do que 2, não vamos dizer que x ao quadrado é menor do que a raiz de 2. Não é só isso, não. Aqui vai ser essa equaçãozinha, e na equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2 tem que ser menor do que 0. Quem vai ser aqui as raízes dessa função? X ao quadrado menos 2 igual a 0. X ao quadrado é 2. Então, o x pode ser mais ou menos raiz de 2. Aí nós vamos ter uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Uma raiz é menos raiz de 2 e a outra é raiz de 2. Essa parte é negativa e essas duas partes são positivas. Como eu quero que seja menor do que 0, eu quero nesse intervalozinho aqui, ó. Então, qual é a solução aqui? É qualquer número real, desde que ele esteja entre menos raiz de 2 e a raiz quadrada de 2. É a solução daí, né? Como é que a gente resolve essa questão? Você observa que a variável faz parte tanto da base como expoente da potência. Então, aqui nesse caso, quando isso acontece, nós vamos ter que dividir isso em dois casos. O primeiro é quando a base é um valor que está entre 0 e 1. Então, se a base estiver entre 0 e 1, olha só, x elevado a x ao quadrado menos x menos 2 maior ou igual a x elevado a 4, quer dizer que x ao quadrado menos x menos 2, quando a base está entre 0 e 1, esse símbolo aqui, ó, inverte. É menor ou igual a 4. Aí você garante que x ao quadrado menos x menos 6 é menor ou igual a 0. Que são as raízes, pessoal? A soma é 1 e o produto é menos 6. Então, eu vou ter duas raízes, é o 3 e o menos 2. Aí o gráfico aqui é uma parábola que tem a concavidade para cima, as raízes menos 2 e 3, essa parte é negativa e essas duas aqui são positivas.
Como eu quero que seja menor ou igual a zero, então vai estar no intervalo entre menos 2 e 3. Agora, olha o cuidado aqui, ó. O x tem que estar entre 0 e 1. E a solução, você viu que está entre menos 2 e 3. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai fazer a interseção. Tem que satisfazer os dois casos. O primeiro caso, a resposta está entre 0 e 1. O segundo caso está entre menos 2 e 3. Esse caso é bem simples, né? Porque você observa que um conjunto é subconjunto do outro. Aí, quando você faz aqui a interseção dos intervalos, bolinha vazia, porque esses dois elementos não pertencem ao primeiro, embora pertença ao segundo, não pertence ao primeiro. Então, não vai pertencer à interseção. Então, isso quer dizer que a resposta vai ser a própria condição. 0 menor do que x, que é menor do que 1. Agora, vamos para o segundo caso, né? O caso 2. Qual é o caso 2? O x é maior do que 1. Se o x for maior do que 1, o x elevado a x ao quadrado menos x menos 2 maior ou igual a x elevado a 4, o fato da base ser maior do que 1, então o símbolo de desigualdade permanece. X ao quadrado menos x menos 2 é maior ou igual a 4. Aí você ganha x ao quadrado menos x menos 2, menos 6 maior ou igual a 0. A gente já sabe que as raízes é 3 e menos 2. Faça a parábola com cavidade para cima. Aí, bolinha fechada no menos 2. Bolinha fechada no 3, né? Negativo, positivo e positivo. Como eu quero que seja maior ou igual a 0, então ou vai ser a esquerda do menos 2, ou vai ser a direita do 3. Só que o x tem que ser maior ou igual a 1. Se o x vai ser maior ou igual a 1, a gente tem essa condição aqui, ó. Que é o 1 maior ou igual a 1 tem que estar à direita do 1. A minha solução está à esquerda do menos 2 e à direita do 3. Quando você fizer a interseção, a parte que pertence aos dois ao mesmo tempo, ó, são todos os valores que vão estar à direita do 3. Então, o x tem que ser maior ou igual a 3. Ok, pessoal? Quando você vai resolver a questão, então isso quer dizer que o x pode estar entre 0 e 1, ou o x pode ser maior do que 3. Então, a solução final é a união, né? É x que pertence aos reais, tal que 0 menor do que x, que é menor do que 1, ou o x é maior ou igual a 3. Se quiser representar na forma de intervalo, aberto em 0, aberto em 1, unido com fechado em 3, até mais infinito.